Ronaldo, vamos começar falando aqui a respeito de uma informação que foi divulgada pela assessoria da Universidade Federal de Campina Grande. De acordo com a notícia que foi divulgada, uma pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro revelou que quase 60% dos pacientes com doenças gástricas teriam sido afetados por contaminantes da água. Eu queria saber se a Cagepa recebeu essa pesquisa, que tipo de contato teve com ela e que tipo de análise você pode fazer. Bom, em primeiro lugar, a gente não recebeu, não teve acesso à pesquisa, né? Em segundo lugar, a gente diz que a água distribuída à população está dentro de todos os padrões de potabilidade estabelecidos. Então a gente vai solicitar à universidade, né, esta pesquisa, inclusive com toda a metodologia, né, em que aspectos a água tratada, né, foi utilizada, para que a gente compare com todos os padrões aos quais a Cagepa tem por obrigação, né, cumprir esses padrões de potabilidade. Inclusive a divulgação dessa informação foi até depois, eu tive acesso depois que já tinha agendado a participação do Ronaldo, e já vem gerando uma inquietação muito grande na população, porque a informação diz que a pesquisa realizada no Hospital Universitário Alcides Carneiro revela que 59,8% dos pacientes com queixas gástricas tiveram biópsias positivas após análise na instituição para a presença de uma bactéria que tem um nome aqui científico, mas que é apresentando um contaminante microbiológico da água e o principal agente patogênico associado a doenças do estômago em humanos. Esse estudo aqui é resultado de um trabalho de doutorando em Ciências Sociais pela UFCG. Deixa eu pegar aqui o nome do autor. A tese foi defendida pelo doutor Iragracim Lima Diniz Barreto, que é professor da disciplina de gastroenterologia da UFCG. A gente até tentou ouvi-lo, mas ainda não conseguiram. Vocês receberam com surpresa, Ronaldo, esse resultado? As informações, como você disse, ainda são genéricas, não houve uma maior explicação, mas isso bate de alguma forma com os dados e o trabalho de controle da qualidade que periodicamente a Cagepa executa? Olha, ao longo dos últimos anos, constantemente, a qualidade da água ela vem sendo questionada em vários aspectos e em várias situações. Em todos esses momentos, a Cagepa sempre se comporta de uma mesma maneira. Primeiro, ela diz que a água está dentro de todos os padrões exigidos e estar hoje todos os padrões, cumpre rigorosamente o que diz, tá, os documentos do Ministério da Saúde. E que parâmetros são esses? São diversos parâmetros. Alguns são medidos diretamente pelos laboratórios da Cagepa e outros são aferidos por laboratórios contratados. Quando há qualquer questionamento, a primeira ação que a Cagepa sempre faz, solicita a pesquisa, mas não é só o resultado, a metodologia. Porque fala-se, eu tive acesso através das redes sociais, já está circulando, né, que havia problemas e que era causado por uma bactéria. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que bactéria, né, se é a bactéria que faz parte, né, da aferição que a Cagepa tem que fazer, e exatamente que tipo de água, se é água tratada, outro aspecto. A Cagepa ela é responsável pela água até o hidrômetro, até o início. Então, é uma série de fatores, Lenildo, que tem que se levar em conta, né? E com certeza a gente afirma mais uma vez à população que a água distribuída ela está dentro de todos os padrões exigidos. Com relação a essa pesquisa, a Cagepa, através da Gerência Regional da Borborema, vai enviar um ofício para a universidade, né, para quem foi o responsável pela elaboração, para que nos envie todos os detalhes da mesma. Só para antes de chamar aqui o Gustavo Xavier, como se trata de uma tese de doutorado, então a gente tem a ideia de uma pesquisa mais aprofundada, mais ampla, mas você teria conhecimento se a Cagepa foi procurada pelo pesquisador, Ronaldo, nos últimos anos? Olha, Gerência Regional da Borborema, com certeza que não. Todas as solicitações
passam diretamente pela gerência e a gente tem contribuído para diversas pesquisas e nenhuma pesquisa, né, nesse aspecto foi solicitado dado à Gerência Regional da Borborema. Gustavo Xavier. Boa tarde, Ronaldo. Seja bem-vindo mais uma vez à Campina FM. Ronaldo, não é a primeira vez que alguém fala a respeito desse tipo de situação, que a água que é distribuída em Campina Grande estaria adoentando as pessoas. A gente teve recentemente a questão daquele mau cheiro, a gente teve há algum tempo atrás, acho que no tempo do racionamento ainda, informações de pessoas, muitas pessoas com diarreia, cianobactérias, pessoal com diarreia nos hospitais aqui de Campina Grande. Como a CAGEPA tenta esclarecer a população que a água está dentro dos padrões? De que forma a CAGEPA tenta levar essa informação para que as pessoas não se desesperem e não parem de usufruir dessa água que vem do açude de Buqueirão? Certa vez, participando de um programa nesta emissora pela manhã, o Lenildo me perguntava se a água estivesse sem condições de distribuir, se a CAGEPA distribuiria. Então, o primeiro ponto que eu falo, Gustavo, se a água não tiver condições, a CAGEPA jamais vai distribuir. Primeiro, pelo aspecto, né, da população consumidora e segundo, pelo aspecto da responsabilidade técnicas de seus profissionais. Então, em momento algum, a CAGEPA vai distribuir água que tenha algum risco à população. E, por outro lado, a gente responde sempre confirmando os nossos dados, né? Quando eu tive acesso ontem, né, a esta mensagem, já entrei em contato com os nossos químicos, nossos profissionais, já estão procurando ter acesso a essa pesquisa. Por quê? O Lenildo falou que é uma tese de doutorado. Então, normalmente a tese de doutorado ela é publicada nos sites das universidades. Se fosse uma pesquisa, né, que eu não sei se é uma pesquisa publicada numa instituição de nível internacional ou numa revista, né? A gente também, se for, a gente vai buscar para ter acesso, mas de antemão, quando a gente fez na época daquela discussão das cianobactérias, a primeira ação foi solicitar à Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, os dados da pesquisa e resultados. Assim, foi agora no início do ano, quando voltou à tona aquela questão de novo das cianobactérias. Então a gente tranquiliza a população que a água distribuída atualmente está dentro de todos os padrões. O que eu achava interessante também, Lenildo, é que num momento como esse, quando você divulga, né, qualquer pesquisa, gera um certo temor na população. Então é importante que se procura a CAGEPA, os dados, quem quiser solicitar os dados de qualidade é só solicitar, né, faz um documento que a gente tem à disposição todas as informações de qualidade. Pois é, só para poder inclusive aqui corrigir a informação, de acordo com o que foi divulgado pela UFCG, esse estudo é resultado do doutorado em Ciências da Saúde, realizado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas considerando pacientes residentes em Campina Grande, e a tese foi defendida por um professor da Universidade Federal de Campina Grande que atua no ambulatório do Hospital Universitário Alcides Carneiro. O nome do professor, que eu me enrolei aqui, é Irigrace, eu acho que deve ser essa a pronúncia, Irigrace Lima Diniz Basílio. A manchete, o título da matéria diz: pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro revela que quase 60% dos pacientes com doenças gástricas foram afetados por um contaminante de água. É o que diz a manchete. Só que mais embaixo, do corpo do texto, diz que o pesquisador explica que, apesar de haver associação entre o consumo de água e a infecção, ainda são necessários estudos analíticos da água para a comprovação dessa relação em Campina Grande. A gente tem duas informações que, de certa forma, se conflitam, né? Porque a manchete chama para uma posição mais afirmativa. No corpo do texto a gente já tem essa observação. Acho que seria muito importante se o professor, o pesquisador, viesse a público para dar maiores detalhes. Aqui mesmo a gente abre o espaço
para o pesquisador, se for o caso, já na próxima segunda-feira. Desde de manhã a gente está tentando contato com ele e não está conseguindo, porque esse tipo de informação gera uma inquietação muito grande nas pessoas. Se a gente não tivesse chamado, coincidentemente, o Ronaldo para participar hoje, a gente ia chamar de todo jeito, porque precisava de uma fala urgente da CAGEPA, como precisa de uma fala urgente do pesquisador, para tentar aclarar um pouco para a população essa situação que gera uma inquietação, gera muita preocupação nas pessoas. Isso aí é com certeza o óbvio. A gente está conversando com o gerente regional da CAGEPA, o Ronaldo Menezes. Acredito que só a partir do posicionamento e do detalhamento dessa pesquisa que a gente vai ter condições de elaborar um pouco mais a discussão com o Ronaldo, porque o Ronaldo tem as informações que a gente tem, né, Ronaldo? Que você tem até agora é que a gente tem acesso. E lembrando assim que quando houve essa questão recentemente da modificação, né, do odor da água, todas as medidas para correção daquele problema in loco foram adotadas. Então, até hoje a gente utiliza ainda o carvão ativado, como também um outro produto que é um polímero, justamente para trazer de volta as características originais. Então, se há um contaminante, é importante que cite qual contaminante. Porque diante disso a gente vai analisar os nossos parâmetros que a gente afere a qualidade da água. A água de qualquer manancial, ele tem características diferentes. Então, só para você ter uma ideia, a água do açude de Galantes, Zé Rodrigues, é totalmente diferente da água do açude Epitácio Pessoa. E são poucos quilômetros de distância. Então, os parâmetros de qualidade são faixas de valores. Então, por exemplo, os coliformes fecais. Os coliformes fecais não podem apresentar nenhuma quantidade na água. Mas outros parâmetros existem faixa de valores, como por exemplo as cianotoxinas, liberadas pelas cianobactérias. Tem uma quantidade permitida, né, Ronaldo? Isso, existem os limites. Por quê? Justamente porque a água, ela varia de lugar para lugar. Característica do solo, uso, né, do solo na região. Então, são faixas de valores que a CAGEPA tem que se adequar. Quando há, né, um contaminante, primeiro tem que ver se esse contaminante ele está dentro desses padrões, né, que são aferidos. Se não, terá que ver que produto é esse, enfim, para haver até novos estudos. Até porque a legislação, né, ela vai modificando ao longo do tempo. Os parâmetros vão mudando, justamente porque o uso da água, o homem, muda constantemente. E só a respeito disso, a gente não está aqui questionando o estudo desse professor, a gente só quer mais informações a respeito disso, porque a população de Campina Grande e das cidades abastecidas por Boqueirão são calejadas por causa dessa situação da água. A gente passou por um racionamento que começou no dia 6 de dezembro de 2014 e só foi encerrado em agosto de 2017. O povo de Campina Grande, acho que muita gente sofreu mais por causa da água, até por causa da saúde ou da educação. Foi o foco de Campina Grande, foi o assunto da água. Então a gente precisa de mais informação, porque a população se preocupa. Se todo mundo se envolveu com a questão da água aqui em Campina, todo mundo quer saber agora o que é que está acontecendo para supostamente aparecer pessoas doentes por causa de uma suposta contaminação. Então o professor está convidado de vir aqui até a Campina FM e dar todos os detalhes. Como você disse, não há nenhum questionamento à pesquisa, mesmo porque ninguém teve acesso à pesquisa. O que há um questionamento à repercussão que isso gera, porque é um índice extremamente elevado você informar que 60% das pessoas que foram atendidas em um hospital com problemas gástricos, haveria algum tipo de correlação com o consumo da água. É uma informação preocupante e que precisa ser esclarecida, a própria pesquisa, inclusive, o quanto antes. Metodologia, né? Exatamente. Como é que essa pesquisa foi feita? Em que aspecto da água foi consumido? Que tipo de água especificamente, né? Então, Ronaldo, ter esses detalhes. Em relação a essa questão da qualidade da água, você também já havia explicado aqui na Campina FM que, evidentemente, com o aporte vindo do São Francisco, houve uma mudança no perfil da água do açude de Boqueirão. Já que Boqueirão está já um certo tempo sem receber água do São Francisco, isso passa por um novo processo de mudança. Essas alterações de perfil, elas são periódicas e vão também sendo, elas vão sendo acompanhadas
pelas análises que a Cagepa trabalha com elas? Isso, a mudança, né, do perfil de vida de um manancial é muito dinâmico. Então, a gente tem uma série de parâmetros que são aferidos constantemente, tem o seu período, como por exemplo o nível de cloro na água, isso é aferido durante as 24 horas, como tem outras características que a cada 6 meses, como por exemplo metais pesados, o agrotóxico, e no que se refere ao monitoramento do manancial, é feito semanalmente. Então, toda semana vai uma equipe, coleta a água bruta do açude da Epitácio Pessoa e leva para o laboratório, onde lá é feita toda aquela análise de detecção que tipo de população, né, está naquele momento lá. Recentemente, devido toda essa variação, o Laboratório de Ecologia Aquática da UEPB, que é o responsável por esse monitoramento, que está à frente do professor José Tan, ele fez um estudo detalhado de todo o corpo populacional existente, né? E fez justamente a análise final sobre o aspecto que modificou. Então, respondendo a sua pergunta, como não está entrando água de chuva, nem da transposição ainda, né? Então, houve já meio que uma estabilidade. Então, a população das algas que estavam, né, liberando a substância que provocava a mudança no odor, já deu uma diminuída. Então, já há uma diminuída. Mas a gente já teve notícia de que a transposição já voltou a operar ontem. Então, nos próximos dias, deverá haver novo aporte de água e vai modificar tudo de novo. Então, a avaliação é constante. Então, por exemplo, hoje a gente está usando praticamente a tomada de fundo, porque o professor José Etan percebeu nas pesquisas que há uma faixa de profundidade onde essas algas que promoviam a mudança do odor estavam mais concentradas em uma determinada profundidade. Então a gente viu que era melhor a gente utilizar numa maior quantidade de água a tomada de fundo. A gente está usando apenas a captação flutuante justamente para dosar o peróxido de hidrogênio que a gente utilizava na estação de tratamento, mas teve que deslocar para o manancial devido ao uso do carvão. E se eles estivessem atuando bem próximo, um anularia o efeito do outro. Está tirando quanto de água hoje em Boqueirão, Ronaldo? Olha, a Cagepa tem autorizado hoje a retirar 1.300 litros por segundo, que dependendo do mês já dá próximo a 3.400.000 metros cúbicos. Após o racionamento, em nenhum momento a gente tirou esse valor. A gente está na média 950 litros por segundo, 1.000 litros por segundo, é a média de retirada da Cagepa pós-racionamento, bem menos do que era antes do racionamento. Então a gente está nessa média, 950, 80 até 1.000 litros por segundo, que dá um aporte de 2.500.000 metros cúbicos mês. A população se adaptou, Ronaldo? Olha, a gente acha que isso ocorreu a 2 fatores principais. Primeiro, a Cagepa, que teve que se adaptar, teve que adotar uma série de medidas para redução de perdas, porque a gente tinha um cenário de cada dia o manancial baixando o nível. A gente não sabia quando a transposição ia chegar, nem tinha perspectiva de chuva, então tinha que gerenciar melhor o que a gente tinha. E por outro lado, também a população, apesar de a gente saber que deveria avançar, de que tem gente que ainda desperdiça nas calçadas, mas houve sim uma adaptação de muita gente, até no aspecto do reuso da água em casa. Como a gente sabe, muita gente ainda está reutilizando a água da máquina de lavar. Enfim, então houve um aspecto da companhia, mas também houve uma mudança de hábito da população. Bom, falando nessa questão da distribuição, quais são os gargalos que a Cagepa ainda enfrenta hoje de cidades cujo abastecimento ainda está longe do ideal e quais são os principais obstáculos para a normalização do fornecimento de água, por exemplo, que acontece em algumas cidades do Cariri, pelo que a gente recebe de informações aqui na Campina FM? Olha, a questão do Cariri é principalmente devido às instalações do sistema adutor do Congo. Então,
Então, o sistema adutor do Congo, a execução dessa adutora teve uma série de falhas técnicas que a gente vem ao longo do tempo corrigindo. As principais delas são os tubos assentados, à época, sem nenhum critério técnico. Tubo assentado em pedras. Então, a dinamicidade da água funcionando, ela provoca uma série de rompimentos. E nos últimos dias a gente já conseguiu dar uma reduzida nesses problemas e já está organizando melhor o sistema de abastecimento do Congo, que atende aquela região do Cariri. Mas ainda, a principal questão que a gente tem que se deparar é a presença do novo, as novas tecnologias que já existem hoje, como por exemplo Campina Grande, sistema de automação que nos permite envio de informações e dados em tempo real. Se não fosse isso, a gente não tinha conseguido gerenciar a crise do racionamento, porque hoje a gente sabe a água que chega, os níveis de todos os reservatórios e até identificar problemas. Mas, paralelo a isso, ainda é a existência do antigo, né? Sistemas antigos com trechos de rede dos anos 50, dos anos 60, que a gente vai, ao longo desse processo, substituindo trechos, mas que não pode haver isso de uma hora para outra, porque você vai, além do alto custo, você afeta a mobilidade de uma cidade. Só para ter uma ideia, a gente precisou, certa vez ali próximo ao Teatro Municipal, substituir na rua Índios Cariri, substituir 2 tubos só, 12 metros, e teve que isolar o trânsito da cidade durante um dia. Modificou toda a mobilidade. Então a gente já está com a cidade toda mapeada e já tem um planejamento para começar a substituir as redes principais. Só outro exemplo, a época do racionamento, o bairro do Alto Branco, que tem redes muito antigas, foi um bairro que teve muita dificuldade do abastecimento. A gente já substituiu parte dessa tubulação e já deu uma organizada. Então, o principal desafio é isso. É o novo com as novas tecnologias e conviver ainda com a parte antiga de um sistema de abastecimento. O Ronaldo está preocupado com essa redução do volume de Boqueirão, que chegou a 35%, já vai em cerca de 28%. Mesmo com o retorno da transposição, problemas podem acontecer, como já aconteceu nessa semana e foi paralisado. O senhor, como técnico, se preocupa? Olha, no primeiro momento a gente sempre se preocupa com os volumes. Mas o que a gente pode dizer, Gustavo, que agora os órgãos gestores, eles têm mais uma tranquilidade para tomar as decisões, porque já se conhece todos os limites do açude. Então, por exemplo, a gente não sabia qual o valor em percentual do volume morto. Então a gente sabe que é 8,2%. Né? A gente achava que a água do manancial, no aspecto qualidade, só atenderia 20%. Depois diminuiu para 15%. Então a gente viu que com 2,9% a gente dava para retirar. Naturalmente com a modificação no aspecto da salinidade, que é uma característica de Boqueirão. Então você sabe, por exemplo, a quantidade de irrigantes que há, não é? Ao longo do manancial. Você tem essa autorização. Então, com esse volume, você permite direcionar, gerir melhor o processo. Então, por exemplo, você sabe a expectativa de quando vai chegar a água. Naquela época a gente nem tinha. A gente trabalhava sempre com valores até quando der. Então a gente não tinha. Hoje a gente tem. Todos os órgãos gestores, a Agência Nacional das Águas, como também a agência estadual, tem todos esses dados catalogados para poder tomar todas as decisões a médio e a longo prazo. Como a ANA vem tomando com as recentes publicações de resoluções, definindo a quantidade de água da transposição, como também já falando no aspecto, já regulando a cobrança da água. A crise foi extremamente didática, foi um doutorado em Boqueirão. Com certeza, né? A gente não tinha acesso à torre de captação, né? Hoje a gente mapeou todos os pontos, a gente tem todos os dados técnicos que vão servir justamente para isso, para o gerenciamento, né? Hoje você tem a transposição, que é o mais, vamos dizer assim, o mais certo.
de posse disso, você também tem os aportes de chuva ao longo dos anos, como você tem as quantidades, as demandas já bem definidas, então é só os órgãos gestores tomarem as decisões. Ronaldo, chega uma pergunta aqui do ouvinte Francisco Caetano, do sítio São Januário, e eu acredito que isso seja, e ele pede até para esclarecer, um grande boato, mas que ocorreu esse boato, e aí é muito mais grave do que se falar, por exemplo, em uma dor de barriga, que é aquela história que chegou a correr, aquela ilação que chegou a correr, de que os casos de microcefalia poderiam ter qualquer tipo de vinculação com a qualidade da água que as pessoas estavam consumindo. Isso correu um tempo, depois sumiu, mas ele aproveitou aqui que você estava falando sobre essa questão da qualidade da água para questionar se isso é algo completamente descartado. Sim, no início, né, dessa discussão, a Secretaria de Saúde ela tentava encontrar qual a causa de uma grande quantidade de crianças com microcefalia e quis se vincular à questão da água. Então, teve aqui em Campina Grande os pesquisadores que vieram, né, acho que de São Paulo, do Butantan e também da UFRJ. E nos dados iniciais, eles apresentavam alguns valores de quantidade de cianobactérias, quantitativos que a gente já fazia. No início desse ano, essa pesquisa ela foi publicada com seus resultados finais. E não há nenhuma relação, nem mais foi falado em microcefalia. E além disso, ficou bem claro que eu tive acesso à pesquisa, a conclusão da pesquisa foi que a alga bruta de Buqueirão não pode ser consumida, que é o que a Cagepa jamais ela distribui água bruta. Então, esse foi o resultado da pesquisa. Não houve mais nenhuma relação com a microcefalia. Eu estou falando dessa pesquisa porque foi ela que tratou dos dados iniciais, que gerou essa reflexão. E ela foi publicada em fevereiro desse ano. Quem lembra, próximo ao Carnaval, surgiu novamente essa discussão história, né? De até uma matéria, acho que da Rede Record, mas respondendo aí, totalmente descartada. Não há nenhuma, pelo menos na pesquisa, não foi nem vinculada. Ronaldo Menezes, muito obrigado pela sua participação no Campina Grande Notícia. A Cagepa que agradece a participação, estamos à disposição e a gente pede sempre à população que qualquer problema que identificar pode entrar em contato com 115, que é o nosso call center oficial, pode ligar de celular, é gerado o protocolo e que a partir daí, a gente vai tomar todas as providências. Maiores informações a respeito dessa pesquisa do professor da Universidade Federal de Campina Grande, a gente vai trazendo ao longo da programação da Campina FM. Agora 13 horas mais 12 minutos. Campina, grande notícia, a serviço da comunidade.